Olá, meu nome é Pablo Vilaça, eu sou crítico de cinema, escritor, mas esse vídeo não é sobre cinema. Existe uma confusão muito grande quando a gente diz constantemente que o que está havendo no Brasil hoje envolve um golpe midiático, envolve a mídia fazendo uma propaganda pesada contra o governo. E muita gente se questiona por quê? Por que a mídia faria isso? Qual seria o interesse da mídia em atacar o governo? Isso é só uma teoria de conspiração. Então eu acho importante explicar por que a mídia faz isso? Qual é o interesse da mídia em atacar o governo e promover uma mudança de governo beneficiando a direita, a oposição hoje, o PSDB, o Democratas e o PMDB, ou segmentos do PMDB? A resposta é muito simples: dinheiro. A mídia brasileira, se você pegar todas as emissoras de TV, os jornais, as revistas, todos esses veículos, eles pertencem basicamente a 5 grandes famílias no Brasil há décadas, isso desde sempre. São famílias que, obviamente, elas têm um poder muito grande, têm muito dinheiro, têm um patrimônio imenso, e o interesse dessas famílias é preservar e aumentar esse patrimônio. Sem falar, é claro, que como, aliás, o Bresser Pereira, que aliás foi um dos fundadores do PSDB, disse recentemente, a mídia, a grande mídia, sabe que quem compra jornal normalmente são pessoas de classe média alta e pessoas com um grande poder aquisitivo. Então o jornal reproduz o discurso que também vai interessar essas pessoas. E de onde vem esse interesse financeiro? Por que um governo de esquerda não beneficiaria tanto quanto a mídia gostaria que ele beneficiasse? Bom, basicamente a gente pode dar um exemplo recente. Quando a gente tem a direita assumindo o poder, o que hoje, como eu falei, é representado pela oposição, PSDB, Democratas, segmentos do PMDB, eles gostam de adotar uma política que é uma política neoliberal, que é baseada em 3 coisas: desregulamentação do mercado, privatização e corte em gasto público. É sempre a mesma coisa, sempre assim. Você pega um exemplo recente, relativamente recente, em New Orleans, na Nova Orleans, há algum tempo, quando teve aquele estouro da barragem, a cidade foi inundada. O próprio Milton Friedman, que é o criador da escola de Chicago, que basicamente defende essas ideias do neoliberalismo, ele transformou esse desastre que aconteceu em New Orleans em uma oportunidade financeira. Eles tinham um interesse muito grande, as grandes corporações, principalmente aquelas voltadas para a infraestrutura, em colocar escolas particulares em New Orleans. Então o que eles fizeram? Praticamente todas as escolas públicas foram destruídas na enchente. O governo norte-americano, ele enviou milhões e milhões e milhões de subsídios para a cidade ser reconstruída. E o que esses caras conseguiram convencer foi, em vez de reconstruir as escolas públicas, eles pegarem esse dinheiro e entregarem em forma de voucher para a população, para eles poderem pagar escolas particulares. Ou seja, eles pegaram o dinheiro público e entregaram para as escolas particulares, em vez de usar esse dinheiro para reconstruir as escolas públicas. Para vocês terem uma ideia, em questão de pouco tempo, New Orleans tinha 127 escolas públicas, passou a ter 4. E isso acabou tendo um outro resultado. O sindicato dos professores foi destruído e quase 5 mil professores foram colocados na rua. É sempre a mesma história. É por isso que o Brasil, a entrada do Brasil, a criação com que o Brasil, junto com a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, de criar o BRICS, que é um banco que sustentaria ou que investiria nesse país em caso de crise, é tão importante, que é outra coisa que a oposição não quer. Por que isso é importante? Porque até então a única opção que existia é o FMI. O FMI, é bom contar um pouco da história para entender. O FMI, junto com o Banco Mundial, ele foi criado em 1944, no pós-guerra, para evitar os erros da Primeira Guerra Mundial. Depois da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha toda destruída, a economia do país no chão, a população sofrendo muito, isso propicia, cria um caldo, vamos dizer assim, nutritivo para surgir lideranças messiânicas e com um caráter ditatorial e até fascista, no caso Hitler. Então, para evitar que uma circunstância daquela pudesse ser criada de novo, o FMI foi criado para isso, para ajudar países que estivessem com instabilidade econômica, para eles não sofrerem esse tipo de crise grande. O problema é que, ao contrário do que acontece nas Nações Unidas, em que cada país tem um voto, no FMI e no Banco Mundial, os países que fazem parte, eles têm um voto que tem um peso proporcional à economia de cada país. Ou seja, na prática, quem manda no FMI, nas políticas do FMI, são os Estados Unidos, a União Europeia e o Japão. E aí, mais uma vez, os interesses econômicos deles são de poder entrar nos países para poder sugar, tirar dali todo tipo de recurso
que pertencia ao país. Então o FMI faz isso. Quando um país entra em crise, ele fala assim, tudo bem, eu te empresto dinheiro, mas só se você fizer 3 coisas: desregulamento dos mercados, porque isso vai permitir que empresas estrangeiras entrem e explorem os recursos do país; corte gasto público, ou seja, corte com população miserável, não precisa dar dinheiro para eles, não precisa investir na população. Então, educação, saúde, no caso do Brasil, Bolsa Família, etc. E privatiza, pega essas empresas públicas que têm grande potencial e vende para o mercado privado, deixa o empresário cuidar disso, ou seja, pega esse patrimônio que é do país inteiro e coloca em algumas poucas mãos. E o BRICS, ele evita isso, ele traz uma proteção, a gente não depende mais do FMI, que é hoje, não é à toa que, de novo, a oposição é contra isso. Se vocês pegarem, por exemplo, os deputados que são favoráveis ao impeachment, vocês vão ver que a maioria deles também foi favorável a manter a doação de empresas para doação de campanha, que as empresas pudessem continuar doando para a campanha. Por quê? Porque é o interesse econômico deles, que é uma coisa muito perversa. As empresas doam para as campanhas dos deputados, os deputados têm mais chance de ser eleitos, eles são eleitos, passam legislações que vão beneficiar essas empresas, que vão ganhar mais dinheiro, vão poder comprar mais deputados e assim por diante. E nunca dá certo. É um discurso muito comum da direita no Brasil é dizer, não, porque o capitalismo é que ele funciona, a esquerda nunca conseguiu funcionar. Não, o capitalismo, os resultados do capitalismo puro, primeiro só para deixar claro, não existe mais comunismo no mundo. Então esse papo dos comunistas, que não existe. O que a esquerda, acho que hoje a maior parte da esquerda defende é um meio campo. Sim, que o mercado continue fazendo o que o mercado faz, mas com regulamentação e que também o Estado se responsabilize por certas áreas para atender a população mais carente, saúde, educação, etc. Então, quando você tem quando eles defendem, dizendo que o capitalismo é que funciona e tal, o capitalismo desregulamentado, eles gostam muito de citar, por exemplo, o que aconteceu no Chile, depois do golpe, em que a escola de Chicago foi para o Chile e privatizou, fez tudo isso, privatizou, desregulamentou o mercado, etc. E o que a gente viu no Chile acontecendo foi um aumento de 375% na inflação no primeiro ano, e ao final de um período de 15 anos depois do golpe, não só 177 mil, se não me engano, empregos da indústria tinham acabado, porque as empresas tinham sido muitas privatizadas, e muitas delas privatizadas, e o mercado desregulamentado permitiu que grandes empresas destruíssem os pequenos negócios, como 45% da população do Chile passou a ficar abaixo da linha de miséria, da linha de pobreza. 45% da população. Em contrapartida, os 10% mais ricos da população tiveram um aumento nos seus ganhos de 83%. Ou seja, é isso que acontece. Quando você tem essa aplicação desse neoliberalismo, quem vai se beneficiar são sempre os mais ricos. Os mais pobres vão sempre se lascar. A gente viu isso agora na Argentina, com o Macri, em que você teve aumentos absurdos de 400% no preço do pão, da eletricidade. E os ricos se importam com isso? Não, para eles não tem problema. Porque o que eles precisam fazer? Demite uns 3 empregados, pronto, já pago minha conta de luz com preço maior. Ou corta uma viagem a Miami no final do ano. O pobre não pode cortar a viagem a Miami, não pode demitir ninguém. Ele tem que cortar pão, ele tem que cortar gasto com saúde, ele tem que cortar gasto com educação. E isso não pode acontecer. Então é por isso que esse impeachment, o processo de impeachment é tão perverso. Ele não quer só derrubar um governo. Ele quer permitir que esse sistema econômico perverso volte com força total. E isso realmente, depois de tantos progressos, isso não pode acontecer. Um abraço.